Hoje você vai descobrir como São Bernardo de Claraval estruturou a Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo, para que, sem poupar energias, ela lutasse simultaneamente contra o domínio da carne e contra os inimigos da igreja. Gostou desse tema? Então já deixa aqui o seu like e assista o vídeo até o final. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. A Ordem dos Templários foi algo totalmente inédito na história da Santa Igreja, uma organização religiosa e militar. Podemos considerar até mesmo como algo revolucionário. Você quer saber mais? Então lembra de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no canal para não perder nada por aqui, ok? Em sua regra de Laude Novi Milici, com a qual apresenta o perfil de um autêntico templário, São Bernardo de Claraval conseguiu conciliar as virtudes necessárias a um monge, mansidão, prudência, temperança, com as virtudes necessárias a um cavaleiro, coragem, fortaleza, justiça, dando origem a uma organização religiosa e militar ao mesmo tempo, que não era nem de monges, nem de cavaleiros seculares. Olha só, não eram monges porque não podiam fugir do mundo. O seu trabalho era precisamente entre as pessoas, oferecendo proteção aos peregrinos e lutando contra os invasores de Jerusalém. Não é preciso dizer o quão alheio ao espírito monástico isso significa, né? Por outro lado, também não eram cavaleiros comuns, como se diz, porque eles deviam combater os vícios da alma, a luxúria, a soberba, a ira, a gula e por aí vai. Vícios muito comuns entre os cavaleiros seculares, Exatamente. né? E São Bernardo explica assim, abre aspas, pretendo falar de um novo tipo de cavaleiro, absolutamente desconhecido nas eras precedentes, que sem poupar energias trava uma luta num duplo fronte. Uma luta contra a carne e o sangue, mas também contra os espíritos malignos espalhados nos ares. Fecha aspas. Olha só. E é claro que essa tensão entre a vida monástica e a vida secular geraria alguns problemas práticos. Por exemplo, a castidade era lei para todos os membros. Mas como viver na prática? O cilício não poderia ser usado, porque ele era prejudicial à saúde física. E como guerreiros, os templários precisavam ser homens fortes e totalmente aptos para uma batalha, né, para o confronto em si. O jejum monástico também estava fora de cogitação naquela época. Era necessária uma alimentação suficientemente nutritiva para eles. E São Bernardo de Claraval, com a clarividência típica de um grande santo, soube encontrar uma solução. Uma alimentação simples, nem muito leve, nem muito forte, né? Até mesmo porque os templários não podiam ser recrutados desde a infância, porque não era possível prever se aquele menino seria um bom cavaleiro. Havia um teste rigoroso entre os adultos. Por isso, como no caso de Hugo de Pens, os templários eram geralmente viúvos. Isso é uma coisa bem interessante, hein, gente? Verdade. Como era uma época em que a expectativa de vida não era muito grande, Ricardo Coração de Leão, por exemplo, morreu aos 42 anos de idade. Então, existiam muitos rapazes viúvos. A regra de São Bernardo proibia estritamente conversas sobre experiências sexuais. Também durante as guerras, quando era necessário se juntar aos cavaleiros seculares, os templários deviam ficar em alojamentos separados dos outros. Exatamente, dá para entender muito bem por quê, né? Exatamente. E com isso, a ordem visava proteger os templários de ambientes frívolos e assuntos imorais. Ora, todos eles eram homens já vividos, com seus 30 ou 40 anos de idade, e queriam expiar seus pecados passados. Na verdade, isso de expiar os pecados se trata de um conceito, digamos assim, estranho para a nossa geração atual, né? Dada a ênfase errônea que se coloca sobre a misericórdia divina, como se o pecado não fosse uma coisa grave e o inferno simplesmente não existisse. Infelizmente, né?
Mas aqueles cavaleiros desejavam sim indulgências pelo seu passado obscuro. Era uma oportunidade deles fazerem algo assim realmente importante nas suas vidas. E se tratava também de pessoas de fé, que acreditavam no dogma do purgatório e sobretudo no que dizia Santo Tomás de Aquino, que a menor pena no purgatório é mais sofrível que a maior pena deste mundo, a cruz. Bem, segundo São Bernardo de Claraval, 4 pontos eram essenciais para um bom cavaleiro templário: vigor físico, coragem associada ao sentido de honra, lealdade ao grupo e espírito de sacrifício. Essas virtudes também estavam presentes no caráter de um cavaleiro comum, porém ligadas aos vícios. O uso desmedido da violência, por exemplo, era muito comum entre os cavaleiros seculares. Um cavaleiro secular não tinha temperança no uso da sua força, usava de forma indiscriminada, e isso era motivo, às vezes, de orgulho para eles, ou seja, de mais um pecado capital. Exatamente. A arrogância, por exemplo, fazia parte da vida de quase todo cavaleiro da época. O mesmo não se podia dizer dos templários. Graças à regra de São Bernardo, eles foram capazes de encontrar uma humildade adequada a essa vocação. Por mais que se considerem as exortações de São Bernardo apenas idealizações, não se pode contestar a eficácia da sua regra para a ordem. Os templários eram treinados para aprender a obedecer. Existia um esquema de humilhação da pessoa, ao mesmo tempo em que se incentivava o orgulho por pertencer à instituição. É verdade, muitos excessos aconteceram lá. Mas é preciso notar que no treinamento militar, mesmo nos dias de hoje, uma das coisas mais importantes para a formação de um bom soldado é fazer ele se dobrar ao superior, não é mesmo? O bom soldado não pensa, ele obedece. E isso se torna evidente quando se observa a grande dignidade natural de todo ser humano. É preciso uma escola de humilhação. No início, o templário deveria obediência apenas ao mestre. Foi somente depois, com o tempo, com o crescimento da ordem e a divisão em províncias, que surgiu a figura do grão-mestre. Ele, que era escolhido por meio de uma eleição, possuía jurisdição sobre todos os membros. Todos eram submissos a ele, inclusive os procuradores e os tesoureiros das várias províncias. Então, qualquer gasto só poderia ser autorizado pelo grão-mestre. Bem, vejamos o caso de São Luís da França, na 7ª Cruzada. Após conquistar Damieta, no Egito, o monarca francês quis tomar a cidade do Cairo. Mas a batalha acabou em um grande desastre. São Luís foi aprisionado em Mansurá e só poderia ser solto mediante o pagamento de um resgate. Problema. O grão-mestre dos templários havia morrido durante a batalha. E por isso o tesoureiro não podia tocar no tesouro, pois não tinha permissão para isso. Eis a obediência de um templário. Em uma sociedade como a nossa, marcada pelo pensamento esquerdista, igualitarismo, coletivismo e repúdio assim, a tudo o que cheira hierarquia, a regra de São Bernardo de Claraval é algo escandaloso. Não se concebe que um recruta seja humilhado, coitado, Os templários, no entanto, foram uma ordem eficaz, somente enquanto se mantiveram fiéis aos ensinamentos de São Bernardo de Claraval. E precisamente porque agiram inspirados pela obediência e pela lealdade. É por isso que hoje em dia a gente tem tanto soldado frouxo aí, Bem, o testemunho dos templários que no famoso cerco de Antioquia, quando os muçulmanos já estavam prestes a tomar toda a cidade, bloquearam o caminho com o próprio corpo a fim de defender os cristãos, fala mais alto que qualquer crítica, não é mesmo? Enquanto os mundanos debandavam, a grande maioria dos templários se mantinha resistente. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. E você, gostou de conhecer um pouco mais sobre a história dos Cavaleiros Templários?
coloque aqui nos comentários para nós, ok? E se você ainda não curtiu esse vídeo, deixa o seu like aqui para nós, certo? Que Deus te abençoe. Salve Maria Santíssima!